Olá, estamos começando o TVL Debate aqui pela TV Legislativa, o canal da Câmara de Vereadores. Nós hoje vamos falar sobre trânsito, quantos acidentes que nós temos aí registrados por todos esses anos, muitas pessoas machucadas, feridas, famílias que choram, vidas que já se foram e maio é o mês do Maio Amarelo, um movimento internacional voltado para a discussão do trânsito, e esse vai ser o assunto aqui do TVL Debate. Nós recebemos aqui os nossos convidados, presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, aqui no nosso novo estúdio da TVL. Presidente, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo? Uma satisfação estar aqui e uma satisfação poder estar recebendo as nossas convidadas hoje para conversarmos um pouco sobre esse importante assunto. Nós temos aqui também a presença da Márcia Pontes, que é educadora de trânsito e coordenadora do Movimento Maio Amarelo em Santa Catarina, inclusive, né, Márcia? Tudo bem com você? Santa Catarina, tudo bem, satisfação muito grande, agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para podermos falar do Movimento Maio Amarelo e do que vem depois desse maio de tanta intensidade, tanto movimento pela vida no trânsito. Muito obrigado por você ter vindo até aqui também. E a convidada especial, a Simone Ciota, que é psicóloga, perita e examinadora de trânsito, também do Detran, né, Simone? Isso. Tudo bem com você? Obrigado pela sua vinda. Obrigada a você também. Acho que é muito importante o convite de estar aqui falando sobre um tema tão importante que é comportamento humano no trânsito. Bom, é um problema de saúde pública o trânsito, na opinião de vocês? Já se tornou saúde pública por tantas mortes, pessoas feridas, presidente, convidadas? Me permitem, primeiro vamos ter esse tempo de conversa entre nós hoje sobre este fundamental assunto. Primeiro eu quero resgatar aqui a importância e que quando nós fomos procurados, eu enquanto presidente da Câmara fui procurado pela organização do Maio Amarelo. De pronto, eu tentei articular junto à Câmara de Vereadores para que nós pudéssemos estar, de uma forma ou de outra, a Câmara de Vereadores pudesse estar parceira. Abrimos com alguns momentos já e vamos seguir neste debate de hoje. E desde já dizer que o Maio Amarelo, daqui um pouco a Márcia e a Simone vão trazer mais informações, mas que o Maio Amarelo para nós, ele não vai ser o Maio Amarelo. Para a Câmara de Vereadores, quero deixar aqui já o compromisso, Simone e Márcia, e quem está nos acompanhando, de que a Câmara de Vereadores, como é um espaço público, a TVL, como é um espaço de comunicação pública, vai, à medida do possível, buscar a parceria com vocês para que nós possamos permanentemente manter esta campanha viva. O Maio Amarelo permanentemente com esta campanha viva. Então, quero fazer esse registro e parabenizar a todos e a todas que até o presente momento envolveram-se e desejar que muitos mais envolvam neste projeto fundamental, nessa discussão fundamental para a nossa cidade, fundamental para a proteção à vida. Então, eu quero, de antemão, nessa abertura, dizer desta compreensão que nós temos, até porque a gente tem que ter a compreensão da fragilidade em relação ao corpo humano, em relação às máquinas. E parece-nos que as pessoas ainda não se aperceberam disto. Por isso, a importância deste diálogo e desta pedagogia na busca de uma mudança cultural. Então, quero fazer esta inicial abertura para que nós possamos não pensar só no hoje, não pensar só neste período e no período desse programa, não pensar só em todas as atividades que vocês e que nós já estamos fazendo. E a Escola do Legislativo da cidade de Blumenau recebe e recepciona esta iniciativa como, digamos, de uma forma ou de outra, ainda como embrião da Escola do Legislativo, mas recepciona o Maio Amarelo já como o primeiro projeto a ser trabalhado pela Escola do Legislativo Blumenauense. Poderia ser o ano amarelo, né? O ano inteiro, né? Para a gente discutir trânsito, porque está todo mundo no trânsito hoje em dia, né? Não tem ninguém que não esteja no trânsito, né, Márcia, Simone? Eu sempre digo, o Maio Amarelo é um mês de atenção para um ano inteiro de ações. E no trânsito nós desempenhamos vários papéis, né? No trânsito nós não somos só motoristas ou só pedestres ou somente ciclistas, nós somos, ou motociclistas, exercemos no dia a dia todos esses papéis no trânsito. E é importante que nós conheçamos a legislação, é importante que nós conheçamos as dicas de autocuidados para que nos apropriemos dessas dicas, incorporemos essas dicas às nossas práticas e para que a gente possa se comportar com mais gentileza, com mais polidez no trânsito, com mais cuidado, tornar esse trânsito mais humano. Excelente a fala do presidente, a fragilidade do corpo humano num acidente de trânsito, ela é muito grande. Você imagina,
Uma pessoa dá uma topada na cadeira, já sente uma dor terrível. Imagina ficar preso às ferragens. Imagina uma lesão de vértebra cervical porque a pessoa não estava usando o cinto de segurança. Imagina o passageiro de trás que acaba matando o passageiro, o condutor, o carona que está na frente do carro porque ele não tinha cinto. Então, é muito importante que a gente possa voltar a todas as ações, a sociedade organizada se organizar mais ainda, fortalecer as parcerias, obter mais parcerias para que nós possamos, ao longo do ano, profissional liberal, poder público, empresa, instituição, voluntariado, lideranças, todas elas, políticas, comunitárias, possamos trabalhar por um trânsito mais humano, mais defensivo. Agora, é um problema de saúde pública, Simone, e é uma guerra que não é conhecida, uma guerra que passa despercebida? Quando você pergunta se é uma questão de saúde pública, com certeza é, né? Os dados que eu tenho, de repente a Márcia tem alguma coisa mais atualizada e possa me corrigir se eu estiver desatualizada, mas hoje acidente de trânsito é questão de saúde pública, por quê? Porque é a segunda causa de mortalidade, né? A primeira causa é homicídio e as pessoas estão roubando, vocês sabem por quê? Qual é o grande mal do século, né? Drogas, né? E depois disso vem o trânsito. Ocupa 73% das vagas das UTIs dos hospitais. Então, se um de nós tiver um infarto, um derrame, um câncer, sobrou quanto? 27%. Então, é uma questão de saúde pública, porque 73% das vagas estão ocupadas por pessoas acidentadas e que, de repente, por alguma causa que não é da vontade própria, né? A pessoa está lá com câncer, tá lá porque precisa. E a situação do trânsito, não. A pessoa está lá por imprudência, por irresponsabilidade dela ou de alguém que colocou ela lá. Então, é uma questão de saúde pública, né? Acidente de trânsito no Brasil, a gente tem uma média, mais ou menos, de mortes por hora de 6 a 7 pessoas por hora que morrem no local do acidente de trânsito, né? Se alguém morrer lá no hospital, já se perde esse número. Isso equivale, eu costumo falar quando eu trabalho com avaliação, né, para os candidatos que estão lá para a obtenção de carteira, digo, pessoal, imagine se caísse 177 aviões Boeing todo ano. É o que morre de gente no trânsito todo ano no Brasil. Porque a gente fala, milhões de pessoas, a gente não tem mais ou menos uma noção de quanto é, né? Mas se você encher 177 aviões Boeing, é o que morre todo ano em acidente de trânsito no Brasil. Então, é uma questão de saúde pública, sim. E eu fico muito feliz quando o presidente Wanderlei diz que em Blumenau a gente vai fazer alguma coisa, porque Blumenau, nas estatísticas também, é o primeiro, Blumenau, Santa Catarina, né, é a primeira região do país em acidente de trânsito. E de Santa Catarina, onde mais tem acontecido acidentes, é a região do Vale do Itajaí. Com o maior número de acidentes. O maior número de acidentes, é a nossa região. Isso para nós é muito estranho, né, Simone? Porque quando nós acompanhamos o noticiário nacional, quando nós pegamos as estatísticas, quando nós pegamos os dados nacionais, por vezes nós perdemos infelizmente para Minas Gerais ou para São Paulo. Sempre estamos nesse espaço aí, nesta colocação entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. E temos que saber que nós estamos tratando de um estado que é um quarto do estado de Minas Gerais em tamanho e é basicamente um terço do estado de São Paulo em tamanho. No entanto, o estado de Santa Catarina paga esse preço e nós pagamos esse preço muito dolorido. Nós pagamos esse preço muito dolorido por conta das vidas que são ceifadas e pelo sofrimento, como disseram aqui, né? Eu costumo dizer que normalmente a gente vê noticiário o tempo inteiro. BR-470 mata. Eu costumo dizer assim, eu nunca vi a BR-470 levantada em metralhadora atrás de ninguém. A rodovia não mata, Álcool no volante mata. Nunca vi um garrafão de chopp dirigindo. Então a gente volta para onde? Comportamento humano. Pode encher de lombada. Aonde não tiver lombada, se o motorista for imprudente e irresponsável, ele vai se matar naquele espaço ali. Então, é uma questão de conscientização, de educação o tempo inteiro, né? Porque não é uma questão, a culpa é do governo. Não, o governo pode encher de lombada, pode duplicar, que é necessário duplicar, mas também tem que ter alguma coisa relacionada no comportamento humano. Se nós pegarmos um parâmetro, por exemplo, nas estradas vicinais, nas ruas não pavimentadas, muito raro a gente encontra uma morte, não é verdade?
muito raro, embora sejam ruas que tenham a diferença de largura, e a grande maioria das estradas catarinenses, elas são ruas ainda não pavimentadas. Onde é que nós encontramos o grande número de mortos? Encontramos nas vias pavimentadas, independente de ser asfaltadas, independente de estarem duplicadas, né? Os acidentes sempre com o tempo seco, em pista, em boas condições de rodagem. Então, parece que quanto mais oferece-se segurança para o motorista, mais ele vai abusar. É um misto de sensação de impunidade, comigo não acontece, uma crença demasiada nas habilidades que tem ou pensa que tem, quando na verdade os fatores que envolvem acidente de trânsito é o veículo, o homem e a via. Já se fala num quarto fator, o meio ambiente, né? E os pilares de um trânsito seguro se sustentam em engenharia, a gente chama os 3 E's do trânsito, né? A engenharia, a fiscalização e a educação para o trânsito. Esses 3 pilares têm que suportar esse peso por igual, porque se a gente investe só em engenharia, não investe em educação nem em fiscalização, são pilares que se enfraquecem. Então, tudo isso vai depender. Olha, Blumenau se destaca também negativamente pelos flagrantes de bebida e direção. Quase um veículo, quase um flagrante por dia. Eu digo quase porque a estatística é feita uma média e em alguns períodos chega a passar mais de um condutor flagrado embriagado. Tivemos aí casos de uma condutora que bateu e teve que ser contida com spray de pimenta. E teve uma crise de asma e isso, aquilo. Muita gente sem habilitação, sem carteira, menor de idade ou maior de idade, dirigindo veículos de categoria para as quais ele não está habilitado. As pessoas parecem que estão fazendo uma roleta russa com a própria vida e com a vida alheia. A principal causa de tudo isso, na opinião de vocês, qual que é? É falta de educação, é falta de formação, é lá na família que não teve educação? Porque está tendo uma consequência e está se ampliando, né, os problemas, parece, né? Eu costumo dizer dentro da minha área que a questão acho que passa por princípios e valores, né? Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, trabalhar, fora de casa, não sabe o que o filho está fazendo, aonde o filho está, com quem está. A escola passa o conteúdo dela, né? Então é uma questão de princípios e valores. A pessoa não tem respeito consigo e nem com o outro. Ela quer chegar onde ela quer, no tempo que ela quiser, doa quem doer, passando por cima de quem ela puder. E a gente vê isso o tempo inteiro no trânsito. Então é uma questão de princípios e valores. Quando eu faço avaliação ali no Centro de Avaliação de Condutores, o pessoal pergunta assim, se fosse importante o psicotécnico, por que tem tanta gente morrendo no trânsito? Eu estou ali e o médico está ali avaliando as habilidades da pessoa para dirigir. Se ela tem atenção, raciocínio, reflexo motor, percepção, memória, e o médico fazendo a parte dele. Agora, princípios e valores vai de cada um. E isso vem da onde? De casa, né? Da escola. Então, eu acho que a gente mudaria isso, essa questão do comportamento, trabalhando muito com família e a escola. Existia um projeto, acho que foi em 2008, né, Márcia? Que foi apresentado para o governo federal para colocar a matéria de educação no trânsito como ensino obrigatório nas escolas. O que a gente queria com isso? Que a professora de matemática ensinasse lá na aula de matemática o aluno, não que a pedra caindo de um prédio chega na velocidade tal. Começa a colocar conteúdo de trânsito, o carro a 80 por hora, batendo com outro carro a 80 por hora, com o peso do fulano dentro do carro, mais a distância, dá quanto? Lá na aula de física. Você começar a trabalhar com esses conteúdos já dentro da escola, na matéria de biologia. Ao invés de estudar o corpo humano funcionando bonitinho, vamos mostrar agora para o aluno como é que é o impacto, do que ele vai morrer do impacto do carro dele. Da explosão dos órgãos dentro. Ai, mas que coisa horrível. Mas é assim que país do primeiro mundo trabalha, onde a taxa de acidente é mínima. Então, trabalhar com questões assim para trabalhar a consciência da pessoa, a educação e princípios e valores que vêm de casa, né? Eu acredito
presente. Vou dar um pitaco, embora não seja minha área, eu sou advogado, mas Ser homem das leis, né, presidente? Da Câmara de Vereadores. Porque, e concordo com o que diz a Simone, nós nem precisamos de mais leis no Brasil. Talvez o nosso desejo, né, Márcia, fosse que chegássemos ao ponto de, no Brasil, nós podermos dizer a nossa legislação punitiva aos irresponsáveis no trânsito, ela está totalmente descartada. Mas como é que nós vamos chegar a esse ponto? Primeiro, nós temos que vencer a lei de Gerson, a história do jeitinho, né? Inculcaram no povo brasileiro. Depois, vencer a história dos ignorantes ou dos irresponsáveis que vão para detrás do volante de um carro ou de uma moto e acham que são heróis, que são super-heróis, todo-poderosos, que podem fazer tudo e que dão jeitinho em tudo e que podem dar o nó em todo mundo no trânsito. E não se apercebem eles dessas fragilidades que nós todos temos e que nós todos pagamos tudo isso. Então, eu tenho acompanhado, fui membro do Conselho Nacional das Cidades até recentemente e tenho acompanhado, inclusive, todas as campanhas nacionais que são feitas em relação a este assunto. No entanto, essas campanhas acabam ficando muito longe ou aparentemente muito distantes. No entanto, queremos elogiar as campanhas que o CONTRAN, que o DENATRAN, que os órgãos estaduais fazem, mas eu penso que o envolvimento, como é o caso do Maio Amarelo, o envolvimento das organizações, da sociedade civil, do cidadão comum nesta história e dentro daquilo que a Simone coloca, o envolvimento, de repente, de uma discussão muito profunda dessas questões através do espaço educacional das nossas escolas seja um caminho talvez possível. Porque eu via dias atrás, quando o Congresso Nacional aprovou, a presidenta Dilma sancionou uma legislação muito mais dura no que diz respeito ao trânsito. No entanto, na prática, nós não verificamos as pessoas mudando seu comportamento no dia a dia. Infelizmente, não verificamos ainda. Então, muita coisa há que ser feita. E se tiver alguma possibilidade a ser trabalhada para Blumenau, no que diz respeito à legislação, ao encaminhamento positivo dessas questões, a Câmara de Vereadores vai acatar e vai ser um espaço de recepção para que o Maio Amarelo e todas as organizações possam trazer isto. Porque nós aqui temos um determinado conhecimento, mas nós precisamos ser efetivamente a correia de transmissão da vontade do povo. E aqui nós estamos, Márcia, para sermos esta correia. Em minha opinião, presidente, essa força, esse engajamento que nós ganhamos da Câmara de Vereadores, do Legislativo Municipal, é fundamental. Por quê? Porque hoje Blumenau precisa de um plano de humanização para o trânsito da cidade. Nós temos um serviço de estatística que funciona muito bem, nós temos atendimentos, nós temos uma rede que trabalha com essas questões do trânsito. Mas nós temos que pensar num plano de humanização do trânsito em políticas públicas para o município. Se nós formos analisar bem, nesses 163 anos, pouco mais de 163 anos de Blumenau, nunca tivemos um movimento como o Maio Amarelo, nunca vimos tanta gente na rua, nunca se falou tanto de trânsito como estamos falando agora. Blumenau precisa ter, acima de tudo, uma política pública específica voltada para o trânsito e que não se pense política pública como aquilo que o Poder Executivo faz. Porque o Poder Executivo, ele planeja, ele elabora, reelabora, ele até executa, mas sempre em parceria com a sociedade organizada. O Poder Público não faz política pública sozinho, não aplica sozinho. Tem que ter as lideranças envolvidas, como nós estamos tendo agora com o Maio Amarelo. Né? É falar de trânsito, não só porque tem congestionamento, porque está difícil chegar em casa, onde a gente vai construir mais ponte, mais viaduto, tudo isso faz parte nas questões de engenharia, mas falarmos de trânsito de uma forma que nós não fiquemos mais conformados com tanto acidente. A gente não pode se conformar que o Hospital Santo Antônio, por dia, receba 10 cirurgias de politraumatizados no trânsito que estão atrasando as cirurgias eletivas de gente que já está na fila há 2, 3, 4 anos. Porque um politraumatizado chegou e tem que mobilizar médicos, enfermeiros e os demais profissionais para atendê-lo. É uma vida que está em risco. De 2003 a 2011, Blumenau gastou 1 bilhão, isso mesmo, 1 bilhão e 700 milhões em atendimento
acidente de trânsito, desde o momento que a viatura sai do quartel para atender, ou a viatura do bombeiro, ou a viatura da Guarda Municipal de Trânsito, até o momento em que deixa essa pessoa para o atendimento hospitalar. Isso sem contar o custo que isso vai nos dar com próteses, com órteses, com tratamentos caros e dolorosos, com fila de atendimento no psicólogo, para outras formas de reabilitação no sistema de saúde. Então, chegou a hora da gente começar a analisar, e dentro dessa proposta, presidente, de educação, se fazer educação para o trânsito com responsabilidade social, desmistificando o juridiquês do Código de Trânsito, que é uma lei 9.503, e tirar desse juridiquês e trazer para o dia a dia. Exemplo, autoescola, CFC. O aluno vai lá, ele estuda, cai na prova, ele memoriza, aliás, cai na prova assim. Quais os cuidados que você tem que ter quando passar por um lote lindeiro? Ele vai lá e ele acerta essa questão. Marcia, desculpa te interromper, mas já falando em autoescola, vocês acham que a idade de 18 anos é a idade apropriada já para o cidadão pegar um carro, 18 já enfrentar uma rodovia movimentada com muitas retas? E aí outra pergunta, as motos também, 18 anos é a idade certa já para dar permissão para o jovem de 18 anos pilotar uma motocicleta também? Olha, essa é uma pergunta que a Simone vai poder discorrer um pouco melhor, mas dentro dos estudos que nós realizamos, que nós fazemos, a psicologia contribui muito com as teorias, com todas as vertentes que nós temos. E a psicologia entende que 18 anos seja uma idade em que o condutor esteja maduro, vamos dizer assim. Baixar, eu sou completamente contra. Olha, vamos baixar a idade para dirigir, porque pode votar aos 16, então pode dirigir aos 16. Não, tem todo um processo que o cidadão tem que estar pronto. E não só a psicologia entende como esse momento, mas aos 18 anos, mas também a legislação. Então, assim, a questão o cidadão está pronto, ele está maduro para aprender a dirigir, e essa questão da educação, né? Em casa, quem é instrutor de autoescola sabe muito bem. O pior aluno que aparece para ele ali é aquele arrogante, que o pai já ensinou, entre aspas, a dirigir, colocou num carro, ele aprendeu tudo cheio de vício.